Vamos lá então, segundo momento de revisão gravada aqui, né? E a gente tem ainda muita carta para fazer, né? Ontem foram feitas algumas poucas cartas, mas ainda tem muita carta para fazer. Ainda nem chegaram as cartas da professora em si, que são as mais importantes no sentido de fazer a prova, mas são as menos importantes no sentido de pensar, né? Mas vamos lá. LH aumentado na SOP aumenta a produção de... O LH aumentado vai aumentar a produção de androgênios, né? Então, a gente sabe que esses androgênios vão passar pelas células da teca ali produzindo... O LH vai passar pela célula, vai estimular a célula da teca ali produzindo androgênios a partir de colesterol. E a gente sabe que o resultado no SOP é essa androgenização, né? Essa virilização da mulher, levando ao hirsutismo. Principal causa de genitália ambígua em fetos XX. Genitália ambígua, quando a gente tiver genitália ambígua verdadeira, feto XX. Hiperplasia adrenal congênita, né? Aqui a gente está falando de genitália ambígua e não de genitália interna ambígua, né? Na hiperplasia adrenal congênita a gente tem o fenótipo, né, de genitália ambígua, né, com uma externalização ali parecendo que eu tenho testículos descendo, parecendo um clitóris bem grande, né? É até legal trazer essa imagem para cá, genitália ambígua. É até legal trazer essa imagem para cá pra gente sempre bater o olho aí e correlacionar nessas informações. Então aqui eu tenho um exemplo no ResearchGate de genitália ambígua, né? Eu vou trazer esse daqui da UFGRS, o FRGS. Deixa bem claro que para nós quais são as ideias da genitália ambígua, né? Então aqui eu tenho quase que a formação de um escroto, aqui é quase que a formação de um pênis com clitóris bem grande. Essa ideia aumentado é marcador de lesão adrenal, né? Lesão hiperprodutora adrenal. Tem que lembrar das ideias de que o SDE é produzido somente pelas adrenais. Então, patologia adrenal. SOP diminui os hormônios. Quais são os hormônios diminuídos pela SOP? Sexual Hormone Binding Globulin, né? SHBG vai diminuir. Se não me engano, os estrogênios acabam diminuindo também. O FSH. O estrogênio não, né? Não tem problema na aromatase, não tem problema na célula da granulosa, né? Esse FSH vai diminuir para mim por feedback negativo também. Né, esse FSH. E aí eu não consigo estimular folículo, eu não vou ter a sequência natural de estimulação de folículo e ovulação. Paciente com infertilidade no SOP não é obesa nem tem resistência insulínica. A droga de escolha para induzir ovulação. Aqui, se não me engano, a gente utiliza clomifeno, né? Para estimular, né? É um antagonista parcial dos estrogênios, diminui o feedback negativo, que vai ser produzido pelos estrogênios, né? E aí diminui esse estímulo de feedback negativo lá no hipotálamo e a gente tem a possibilidade de secreção de GNRH, tem a possibilidade de secreção de FSH-LH de maneira pulsátil, né? Então essas são as ideias aqui dos clomifenos, né? Inclusive, é uma das armas aqui, e aqui dá para fazer um raciocínio mais lógico, né? Uma das armas aqui para a gente estudar, para a gente tratar certas causas de testosteronismo, hipoandrogenismo, hipogonadismo masculino ali, idiopático ou com alguma causa específica, né? Que a gente bloqueia essa ação dos estrogênios na periferia, e aí, como o feedback negativo, o eixo no feedback negativo está bloqueado, a gente tem mais secreção de GNRH, tem mais secreção de FSH-LH, e aí eu tenho maior possibilidade de produzir os androgênios na periferia, né? Que é o caso do que o médico tentou fazer com o William, tentando usar o citrato de clomifeno, né? Fazendo uma leitura esses dias no livro da SBU,
Eu vi essa possibilidade de utilizar clomifeno para tratar exatamente esse tipo de condição, né, que causa a diminuição. Que isso? Vai estar levando embora? Lava aqui. Nossa. Calma aí. Interrupçãozinha rápida, mas vamos voltar já. Engraçado. Interrupçãozinha rápida aqui. Mas sim, se trata de clomifeno aqui. Inclusive veio o William agora aqui. Que fez tratamento nesse sentido aí, teve resultado no sentido de elevar os níveis de texto. Seguimos então, paciente com genitália externa feminina, purificação normal, mama normal, quer dizer, ela tem ação estrogênica, os ovários funcionam. Sem útero e seria os 2/3 superiores da vagina, cariótipo 46XX. Né? Então o que aconteceu com ela é que ela não teve estímulo e não teve desenvolturas dos ductos de Miller. Né? Essa mulher tem síndrome de Rokitansky, vagina curta, né? Ela provavelmente tem dispareunia de profundidade. Criança com sangramento vaginal e massa semelhante a um cacho de uvas. É o sarcoma botrioide, né? Essa lesão é comum aqui. Não é comum, imagino, na vida real, mas é comum, eu acho que de cair em prova, né? Uma foto bem conhecida, né? Uma lesão bem feia. Rabdomiossarcoma, a malignidade dessa região mais frequente na infância. Desta região. Adolescente com sangramento vaginal excessivo. Foi feito suspeita de anomalia hematológica. Quais vão ser as duas mais frequentes aqui? PTI é muito frequente na criança, né? E aí pode se manifestar com sangramento vaginal. E isso tem que chamar a atenção, né? Púrpura trombocitopênica imune. E doença de von Willebrand também, né? Porque a gente nunca testou. Esse é um conceito interessante também. Né? Essa menina... ela vai ter o primeiro sangramento, né, a primeira menarca, e ela começa a sangrar demais, né, dá uma sangrada muito excessiva. Por quê? Ela tem von Willebrand, mas nunca testou esse sistema de coagulação, né, então a gente não saberia, né, ela nunca arrancou um dente, então não teria sido feito o diagnóstico antes. Né, então tem que pensar na história em relação à PTI, né, que pode ser idiopática, mas pode estar... geralmente, né, a gente tem na prova pelo menos uma historinha de infecção viral que antecede a PTI acontecendo. E doença de von Willebrand, né? Então, PTI, doença de von Willebrand. Interessantíssima aqui essas ideias aqui. Né? E aí o que faz a gente pensar nisso, né, é o fato de ser desde a menarca, né? Começou com a menarca, ela tem ciclo regular, fluxo elevado, sangra muito em pequenas feridas, pode ter epistaxia associado, né? Se tiver epistaxia, sangramento vaginal, né? Vou pensar nessas duas afetações aqui. E hemotransfusão. Lembrar de PTI que a gente tem petequias, né? Púrpura trombocitopênica imune. LH aumentado na SOP aumenta a produção de... São duas aqui? É aquilo que a gente falou? Não, eu diminuo SHBG e diminuo FSH, né? Aumenta a produção de androgênios. A gente já respondeu isso. Ah, tá, que eu marquei, eu tinha clicado errado aqui mesmo. Sangramento uterino normal em paciente no menacme. Sempre descartar a gravidez, né? Então essa é a nossa principal causa. Na adolescente, até 2 anos da menarca, se a gente tem sangramento uterino anormal com uma irregularidade, pode ser imaturidade do eixo, né? Hipotálamo, hipófise, ovário útero. Pensar que o nome dessa condição vai ser disfunção ovulatória. E na adulta também pode haver disfunção por estresse, exercício extenuante, etc. Todas aquelas causas que a gente já conhece. Né? Então, a ideia aqui desse... Só para falar um pouco, né? A ideia aqui dessa imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, na verdade, consiste no fato de que o hipotálamo dessa mulher está começando agora a trabalhar nesse sentido, né, de elevar FSH-LH e induzir menstruação. Então ele não vai ter os seus ciclos secretórios pulsáteis da maneira que deveria, com a frequência necessária, né, com a frequência mais baixa, com a frequência mais alta, né, menor tempo e amplitude mais baixa secretando FSH no início, né, e depois na segunda metade do ciclo ali, com amplitude mais alta e frequência mais baixa. Sangramento irregular pós-coito. Pensar em cervicite por sangrou pós-coito. Cervicite por clamídia e gonococo? Essa é a ideia? Clamídia.
Por que necessariamente clamídia? Tinha que ver essas ideias aqui, Ginsua, né? Sintoma mais frequente em mulheres com câncer cervical invasivo é o sangramento, né? Então a gente vai ter um sangramento cervical ali. Todas as causas não obstétricas de sangramento uterino anormal são expressas pelo mnemônico Palm-Cohen, né? E aí eu não lembro ainda, essa é uma parada que tem que gravar, interessante, né? Então, Palm pode ser pólipo, adenomiose, imagino, L, leiomioma, M, mioma, será que é M para mioma? Leiomioma e mioma é a mesma coisa, né? E Cohen, cervicite. Não, vamos dar uma olhada. Pólipo, adenomiose, leiomioma e malignidade, o M, né? Palm Cohen aí. E Cohen, coagulopatia, óvulo, que é disfunção ovariana, né? Óvulo, disfunção ovariana. Endometrial e iatrogênio não classificado com N aqui. Né? Então vamos colocar como errei várias vezes essa questão aqui até acertar, até começar a trazer bem as possíveis causas aí no nosso diagnóstico diferencial. Mulher menopausada com sangramento uterino anormal. Qual que é a conduta? Então ela é menopausada aqui, eu já não preciso excluir gravidez, né? Tô falando menopausada, eu já sei que ela é menopausada. O que a gente está pensando? Primeira coisa, especuloscopia, né? Eu preciso ver se as... bom, tá escrito sangramento uterino anormal, né? Então já, teoricamente, já foi passado um espéculo, já sei que é de lá. O que a gente está pensando? Tem que dar uma olhada nessas ideias aqui. Ultrassonografia, conduta diagnóstica, ultrassonografia para descartar câncer de endométrio. 3 principais causas de sangramento uterino anormal na pós-menopausa. Isso aqui é importantíssimo, né? Não sei nem por que não está aqui, não apareceu esse card antes. 3 principais causas de sangramento uterino anormal na pós-menopausa. 30% terapia hormonal, né? Ela está seguindo com terapia hormonal, com estrogênio e progesterona. 30% endometrite, vaginite atrófica aqui, né? Pode ser da vagina esse sangramento, e 15% de endométrio. Como tem 15% de endométrio, os outros dois aqui em cima são benignos, né? Condições que tá tudo bem. Vaginite atrófica, inclusive, né? Lesão por laceração, porque essa vaginite, essa atrofia acaba por mudar completamente ali as características fisioquímicas do fluido, físico-químicas, né? Do fluido, acaba por mudar bastante essa relação ali da elasticidade do epitélio, secreção glandular, etc. Então essa é uma causa bem tranquila. A endometrite é uma causa que, claro que preocupa bastante, mas é uma causa bem tratável, né? Agora, câncer de endométrio tem que preocupar bastante, né? Então, solicitar ultrassonografia para descartar o câncer de endométrio é bastante importante. A adenomiose é a gente ter tecido endometrial dentro do... É isso? Tecido endometrial dentro da capa muscular do endométrio, né? Isso é a adenomiose. Presença de endométrio no miométrio, capa muscular do endométrio. Perfeito. Sangramento com secreção mucosa clara, abundante e filante, que dura 3 dias. É o sangramento da menstruação. Secreção mucosa clara, né? Então vai ser aquela secreção mucosa um pouco amarelada que a gente vai pensar, né? Que é sangue, e aí é um sangue abundante, filante. Mittelschmerz é o que eu não sei o que é exatamente, né? Vir até pesquisar aqui. Mittelschmerz. Mittelschmerz. Vamos dar uma olhada aqui. Mittelschmerz. A type of pelvic pain experienced by some women during ovulation when egg is released from ovaries. Ah, tá. Então, Mittelschmerz. Difícil de falar, né? Mittelschmerz. A German word that describes the middle pain. Ah, tá, olha lá, que interessante, né? Eu vou até trazer pra cá. Sangramento da ovulação, beleza? Eu vou até trazer pra cá aqui essa definição, né? A gente sabe que o idioma alemão tem um monte de palavra que representam coisas que tem vários idiomas que não tem, inclusive o português.
E esse aqui é um deles, né? Essa dor da ovulação não tem um nome, né? A gente chamaria de dor da ovulação. E em alemão a gente tem denominação para isso. Eu vou printar aqui. Tirar para cá o timer. Aqui já está Mittelschmerz. Bem interessante. German word that translates middle pain, Mittelschmerz, in one-sided, que é a gente só recruta, quer dizer, recruta vários, né, mas só um folículo predomina, né, e é só de um lado, geralmente. German word that translates to middle pain, Mittelschmerz, is the one-sided lower abdominal pain that can occur midway through the menstrual cycle during ovulation. Mittelschmerz. Muito interessante que essa ideia. Mulher, geralmente no menacme, com dor pélvica, dismenorreia, dispareunia de profundidade e infertilidade. Né? Então, menacme, a gente pensa bastante em gravidez, mas aqui a gente já tem outras informações, né? Dor pélvica, dismenorreia, dispareunia de profundidade. Isso aqui é endometriose, né? Provavelmente endometriose aqui, é o principal diagnóstico. Principais teorias para a etiologia da endometriose, tem bastante coisa, né? É um flag verde. Vamos dar uma olhada aqui e criar um raciocínio. Então, implantação por menstruação retrógrada, é aquele útero que não permite a saída de sangue, né? Daí a gente acaba tendo um pouco de saída de sangue para as trompas e acaba caindo, né, pro peritônio, né? Lembrar que as trompas são patentes, segundo aquele vídeo que a gente assistiu. Resposta imunológica ineficiente. Então, a teoria de que a menstruação retrógrada acontece é comum, né? Não é tão incomum que aconteça nas mulheres, mas a gente tem, nessas mulheres que desenvolvem endometriose de fato, a gente tem uma resposta imunológica ineficiente, né? Essas células endometriósicas, elas escapam do sistema imune. Metaplasia do mesotélio, que dá origem tanto ao endométrio quanto ao peritônio, né? Nos casos em que a gente encontra esse tipo de tecido na cabeça, por exemplo, encontra em lugares bem incomuns, né? Lugares muito distantes da origem, em que as outras teorias aqui fica mais difícil de explicar, né, o motivo. E aí existe essa teoria aí de que o mesotélio, né, as células mesenquimais aí acabam se diferenciando em endométrio indo tanto ao endométrio quanto ao peritônio, dando origem tanto ao endométrio quanto ao peritônio. Acho que aqui não está legal o texto. Transplante por iatrogenia, né? É uma possibilidade, lógico. E disseminação linfática. Na verdade, são teorias que uma complementa a outra, né? Isso aqui é a ideia, e por isso que eu acabei explicando uma depois da outra. Desenvolvimento e crescimento da endometriose estão ligadas ao hormônio estrogênio, né? Então, a gente tem alta circulação de estrogênio aí que estimula o tecido e faz, inclusive, com que essa mulher tenha dor pélvica crônica, etc. Fatores de risco para endometriose. Se a gente está falando de estrogênio, né, eu penso em menacme longo, né? Menacme longo. Penso em cirurgias, né, transplantes, pode ser também uma ideia aqui. Mas tem que ver aqui, né? Também bandeira verde. História familiar materna, geralmente, né? Tá relacionado. Menarca precoce com menopausa, menopausa atrasada, né? No caso, vai dar para nós um menarqueme longo. Malformações uterinas, ciclos curtos é interessante. Nuliparidade porque ela perde o fator protetor, que é a falta dessa secreção de estrogênios, né? Quando a gente tem bastante secreção de progesterona, mas pouca secreção de estrogênios quando eu tenho a gravidez. Raça branca ou asiática, consumo exagerado de álcool ou café, chama atenção aqui, né? Então provavelmente as mulheres fumantes, que acabam por consumir bastante café também, tem fator de risco aí para desenvolver endometriose. Agora, interessante, se não me engano, a minha madrinha teve endometriose, né? Ela não tem nenhum desses fatores de risco aqui, talvez não tenha também história de familiar materna, né? Mas chama atenção. Interessante, acho que eu vou perguntar para ela algo nesse sentido aqui. As lesões da endometriose seguem a progressão. Qual exatamente é a progressão, né?
Ah, tá. Progressão histológica, melhor dizendo. Progressão histológica. É que até que a gente se acostume com o cartão verde também, com red flag aqui. Então a gente tem uma lesão vermelha que é mais ativa, mais sangrante, mais dolorosa, né? Uma lesão preta que é menos ativa, provavelmente mais crônica, né? E lesão branca que já é cicatricial, aquele tecido que já morreu, no caso. Já foi substituído, né? Não já morreu assim, simplesmente. Locais mais frequentes de envolvimento pela endometriose de ordem decrescente de frequência. Então, o mais frequente para o menos frequente, né? O mais frequente é o útero, com certeza. Principal, então, vai ser o útero. Os ovários, cara. Eu tava com os ovários em mente e acabei respondendo o útero. Mas vamos dar uma olhada nas outras coisas aqui. Ligamentos uterossacros, fundo de saco, que é o Douglas, folheto posterior do ligamento largo, fundo de saco anterior, né? Aqui, fundo de saco posterior ao Douglas. Lembrar que, em alguns casos, há endometriose no fígado, pâncreas, diafragma, pulmão, entre outros, né? E aí é por isso que a gente pensa naquela teoria lá do desenvolvimento das células mesenquimais ali. E deu tempo da pausa aqui, né? Por mais que não tenha dado no vídeo, deu tempo da pausa para mim. Eu vou respeitar esses tempos aqui para fazer algumas outras coisas que eu preciso fazer, substituir aqui minha água que está acabando. Enfim, marcador sérico de endometriose com performance não muito boa, o CA125. É isso aí. Mas a gente acaba usando para controle no pós-tratamento, né? Quando eu fiz as avaliações do CA25, essa mulher tem o CA25 alto, ele vai ser útil para mim, para eu poder identificar a regressão da doença. Inclusive, não é muito útil porque ele é pouco sensível, né? Pode dar negativo em casos leves, dá positivo em diversas condições, né? Então pode ser uma outra condição que não é endometriose, né? Então não é esse o método diagnóstico que a gente vai utilizar. Vamos sair aqui das questões, dar uma sincronizada e daí a gente segue. Pausar aqui. Não pausou. Então vamos seguir aqui, fiz uma pausa um pouco mais curta do que eu costumo fazer. Acho que porque também eu estudei um pouco menos, né? Vamos lá. Todas as grandes causas não obstétricas de sangramento uterino sangramento uterino anormal são expressas pelo mnemônico Palm-Cohen. Né? Então a primeira vai ser pólipos, segunda adenomiose, terceira leiomioma, quarta malignidades, né? Chama muita atenção. Quinta, Cohen pensa em distúrbios da coagulação, né? Porque a gente está pensando também distúrbios da coagulação de modo geral. Isso é uma plaquetopenia. Por qualquer motivo. Distúrbios da coagulação. O de ovários, né? Causa ovariana. Causa ovariana. O causa endometriose, né? Ou causas do endométrio. Endometriose, provavelmente. E iatrogênica, né? Iatrogênica e N não classificado. Sangramento não classificado. Então tá aí. Pólipo, adenomiose, leiomioma. Aqui seria legal se eu colocasse... Vamos colocar aqui uma tabela com DDX, né? Completo. Daí eu vou ter sempre em mente o Palm-Cohen, mas eu quero poder olhar para um diagnóstico diferencial completo aqui em relação a essas condições. Vou colocar como 16 minutos aqui. Vou responder de novo. Mulher menopausada com sangramento uterino anormal, com luta, ultrassonografia. Né? Direto, ultrassonografia. A gente vai fazer o espéculo, entender que esse sangramento uterino sangramento de fato é uterino, né? A gente já está com a informação de que essa mulher é menopausada, vai passar o espéculo, vai entender que esse sangramento de fato é uterino e vai se preocupar, morrer de medo de CA de endométrio. Né? Então a gente vai procurar os fatores de risco, enfim, né? Uma discussão bem completa em relação a essa condição. O CA125 está aumentado em diversas patologias ginecológicas benignas, como endometriose, cisto, eu imagino que cisto folicular, cisto simples, ele vai estar aumentado. Leiomioma, que é uma condição tranquila, provavelmente vai estar aumentado. CA125. Na DIP, provavelmente a gente vai ter certa elevação. Adenomiose, endometriose, tumores benignos de ovário, gravidez e DIP.
gravidez também, né? Então veja lá a importância a gente excluir gravidez, que está aumentando também um marcador tão importante como o CA125. O CA125 está aumentando em diversas doenças sistêmicas também. Provavelmente as imunomediadas, né? Então vamos falar de LES, artrite reumatoide, vamos falar de Sjögren, de, não sei, SOP, lúpus e outras autoimunes, insuficiência cardíaca congestiva, que eu tenho problema em cobrir a demanda dos tecidos, né? Então, com certeza. DM, né? Que eu tenho síndrome metabólico, todas as células do corpo não funcionam muito bem. Ascite, cirrose, né? Então, várias condições aí. CA125 está aumentado em diversas malignidades, como câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de colo uterino, ovário, endométrio, mama, colo, pulmão, cólon mesmo aqui. CA125 na endometriose pode estar elevado, mas pode estar baixo e a gente ter a condição. Então ele não vai ser útil para mim para fazer diagnóstico, né? Pode dar uma orientada nesse sentido, mas não vai ser útil para fazer diagnóstico. O que a gente vai utilizar para fazer diagnóstico são os exames de imagem, né? Dá para usar a ultrassonografia transvaginal no momento atual. E lembrar também, né, da aula que a gente assistiu sobre essa discussão, que no momento atual a gente já faz diagnóstico, tendo dados clínicos, etc., né, podendo ter, por exemplo, um CA125, a dor sugestiva, a dispareunia de profundidade, né, um quadro clínico bem florido nesse sentido. E só que os livros ainda citam a videolaparoscopia como o melhor método para fazer o diagnóstico, né? Então tem uma discussão em relação a isso, né? Mas se a gente falar, a tendência, na verdade, né, de que quanto mais melhorar a qualidade das imagens que a gente consegue produzir com ultrassonografia, quanto mais melhorar, mais vai cair em desuso, né, videolaparoscopia, que é uma invasão aí para fazer diagnóstico. E aí, no caso, a videolaparoscopia ainda é absolutamente útil para fazer tratamento, né, na mulher que a gente já tem diagnóstico, por exemplo, ou vai lá, entra para fazer diagnóstico, entender no diferencial de DIP, ou no diferencial aí de uma apendicite, e abre lá e vê que é endometriose. Vai fazer exérese das lesões que for possível fazer. Isso aqui eu ainda não assisti no MedTube, então eu acho que é uma condição legal. Uma condição legal de eu assistir essa cirurgia fazendo remoção de sítios de endometriose, mas que eu imagine que seja bem sugestivo, né, como deve ser feito. Endometriosis. Vamos ver aqui se aparece. Endometrioma, severe endometriosis. Vamos pesquisar só endometriosis, deixar aqui na lateral pra gente assistir essa cirurgia no momento seguinte. Que para quem não conhece aqui o MedTube, vou até deixar quem tá vendo aqui esse vídeo e não conhece o MedTube, tá aí, ó. Vou mostrar aqui como que funciona. Aqui as pesquisas são feitas em inglês, né? Tem que fazer login para poder assistir os vídeos, mas é gratuito fazer o login, né? Vou fazer aqui o meu aqui com a senha salva. É gratuito para fazer o login, né? E você consegue ir seguindo alguns cirurgiões. Tá bom que não tem procedimento muito novo. Bom, na verdade tem. Aqui eu ainda não explorei exatamente tudo que a gente consegue nessa plataforma, né? Mas as pesquisas são feitas basicamente em inglês, né? Para isso você poderia fazer tradução, não tradução da página, mas uma tradução simples do tema. Mas a maioria dos temas são bem semelhantes. Está mostrando a tela aqui, tá? Então aqui, ó, pesquiso endometrial. Opa, escrevi errado. Endometri. E aí já aparece aqui bastante coisa. Hysteroscopic Evaluation Suspected Endometrite. Aqui. Ovarian Endometrioma. Então eu vou pesquisar endometriosis. Que em espanhol, no caso, é o mesmo termo, né? Bastante coisa acontece ser o mesmo termo em espanhol. Aqui eu geralmente filtro aqui pelo número de visualizações. Geralmente
Então, os médicos que explicam melhor o procedimento, só que aqui tem bastante coisa antiga, né? 11 anos, 8 anos. Tem alguns médicos que eu, inclusive, já sigo aqui, né? Quem tiver curiosidade, manda mensagem pra mim, que eu falo quais são os médicos que eu já sigo aqui no MedTube, ali, são os que eu mais comumente assisto os procedimentos, né? Então pode estar aumentado e útil no acompanhamento do tratamento. Se estava alto, tem que baixar depois da cirurgia, né? Mas a gente vai usar ele para acompanhamento do tratamento. Exames de imagem mais usados para estudo da endometriose. O que a gente vai usar mais aqui? Ressonância magnética, ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética, né? Hoje em dia podem ser suficientes na conduta de estadiamento. Perfeito. Então aqui está a ultrassonografia mostrando para nós o endometrioma, né? E aqui a ressonância magnética mostrando para nós aí um sítio de implantação de endométrio. Aqui eu não sei qual que é o marcador utilizado, se não me engano foi explicado na aula, mas não me lembro, né? Nem sei se usa um marcador exatamente, né? Acho que a gente faz só a ressonância com contraste e aqui ela já capta sangue, né? Talvez, acho que essas são as ideias. Método de diagnóstico de escolha para diagnóstico definitivo. Aí está o termo, né? Diagnóstico definitivo é só com videolaparoscopia, tem que olhar para as lesões, né? Videolaparoscopia, padrão ouro, contudo, vem caindo o uso, tem o STV com preparo, né, colonoscópico ou ressonância magnética. Isso aqui também é uma coisa que eu tenho que pesquisar, né? O preparo, como é que a gente faz aqui esse preparo. E tá aqui, visualização mais histopatológico, né? Então a gente vai pegar um pedacinho dessa lesão aqui, vai fazer a avaliação histopatológica, até porque olhando para qualquer lesão a gente não pode dar o diagnóstico assertivo do que é. E na direita ali tem a lesão de ovário, né? Esse tecido implantado nos ovários aí, diagnosticando finalmente a endometriose. Correlação entre área de endometriose e dor não existe, né? Esse é um tema que chama atenção, é interessante, não sei se é explorado ou não, mas a pessoa pode ter vários sítios de implantação com lesões enormes e ter pouquíssima dor, e pode ter um pequeno sítios de implantação ali com pouca coisa, com bastante dor. Não há correlação, pode haver lesão mínima com dor absurda. Mulheres com endometriose que estão na perimenopausa ou têm doença mínima. Essas mulheres aqui não precisam de tratamento, né? Tem doença mínima aqui, quer dizer que a gente não precisa conduzir de nenhuma maneira, né? Doença mínima, estou dizendo que ela não tem uma afetação muito grave, né? No período menstrual, que é o momento em que surgiria a dor, né? Ela tem uma dor que é semelhante até à dor que ela tinha antigamente. Essa paciente vai dizer que ela não... doutor, tá tudo bem, só é uma dor que tá um pouco mais aumentada, a gente pode utilizar analgésico simples aí, sem fazer esse tratamento direcionado exatamente para endometriose, né? Aí, ó. Progesterona isolada ou anticoncepcional oral combinado, né? Anticoncepcional combinado oral, se dor. E aqui, inicialmente clínico, aqui é o tratamento de modo geral, né? Inicialmente clínico, pílula combinada, progesterona. Eu não vou dar estrogênio, obviamente, né? Porque é o estrogênio que estimula esse tecido e vai doer pra caramba, né? Então, mas esse é um detalhe a ser dito. Análogo de NRH, inibidor aromatase. Se eu tiver endometrioma, melhora a cistectomia, mas a gente está falando do cisto em si, não está falando de outra ideia. Infertilidade. Para tratamento de infertilidade, o tratamento clínico não resolve. Porque o nosso tratamento clínico é basicamente bloquear o eixo, né? Bloquear o eixo que faz com que ela ovule. Então ela não vai ovular, né? Ela não vai ovular. Então, se a gente tiver endometriose sem dor, a gente tenta fazer FIV, né? Fertilização in vitro, reprodução assistida. Caríssimo, né? Ou endometriose com dor, aí tem que olhar para alguns detalhes, né? Se essa dor é discapacitante, se essa mulher já tem idade avançada, já tem mais de 35 anos avançada nessa discussão, né? Se ela ainda tem reserva, né? A gente tenta fazer FIV, só que com consciência de que tem mau prognóstico. E se ela tem esses casos, né? Se ela tem idade avançada, se ela tem pouca reserva, se ela tem alguns outros achados, né? Uma dor discapacitante, de fato,
Daí a gente tenta fazer essa cirurgia para remover os focos de implantação e depois FIV, né? Mecanismos de ação do danazol e gestrinona são bloqueadores do eixo GNRH, né? Do GNRH, né? São análogos do GNRH, se não me engano? Análogos do estrogênio, leva à inibição da secreção do GNRH, da esteroidogênese. Além disso, ocorre ligação com o SHBG e aumento da fração livre da testosterona. Interessante. Vai ser útil na endometriose no tratamento da dor. Vamos dar uma olhada aqui nessa leitura. Danazol é um fármaco utilizado no tratamento de endometriose, doença fibrocística da mama, né? Como profilático no angioedema de origem hereditária da laringe, abdômen e cutâneo. Gestrinone, sold under the brand names Dimetriose, Dimetrose, Nemestran. Among others, is a synthetic steroid that is used in the treatment of endometriosis. A mesma coisa, né? Um esteroide sintético aqui. Então, weak androgenic, antigonadotropic, and functional anti-estrogen activity. Similar in action and effects to danazol, which is also used in the treatment of endometriosis. Mas eu errei aqui o mecanismo, né? Então são análogos do estrogênio. Isso aqui não vai cair na prova, eu vou passar para frente. Agonistas de GNRH. Exemplos e mecanismos de ação. Aqui. Leuprolide, buserelina. Dessensibilização dos receptores de SH, de GNRH, por administração contínua com consequente queda de gonadotrofinas e hormônios sexuais, né? Então a gente dá um agonista GNRH, para quebrar o eixo, né? E aqui um detalhe de que há efeito flare-up, né? Como se a gente estivesse dando iodo para um paciente que a gente está tentando desligar a tireoide, né? Naquelas ideias lá de... Eu lembro do Wolff-Chaikoff, mas não lembro do nome do outro efeito. É alguma coisa com on, né? Mas não me lembro. Wolff-Chaikoff e... Não sei o que, on. Não lembro. Mas enfim, então... Agonistas de NRH, leuprolide, buserelina. E a gente... O que basicamente acontece aqui é que a gente tem... como ação crônica de sensibilização dos receptores, né? Mas numa ação mais curta, básica, eu também vou ter o efeito flare-up no início, mas também vou ter aqui uma mudança no padrão de secreção pulsátil do GNRH que é tão necessário para a gente poder ovular. Então, essa mulher não vai ter ovulação, talvez desde o início do uso da medicação. Agora, o efeito flare-up é no sentido de elevar os andrógenos, né? No sentido de elevar o estrogênio a texto. Principal efeito colateral de análogos do GNRH. Perda óssea é importante, a menopausa química. Aqui é importante também, né? Uma questão interessante. Tá com red flag aqui. Perda óssea é importante, né? O que acontece nas mulheres com menopausa é que a gente começa a rastrear exatamente para essa perda óssea, né? Osteoporose, enfim. O uso de estrogênios em baixa dose é uma opção. Acompanhar paciente com densitometria, né? Que eu vou começar a colocar como errei, não vai cair na prova também. Anastrozol é uma opção no tratamento de endometriose. Essa droga atua, se não me engano, bloqueando os receptores estrogênios, né? Inibindo a aromatase. Não forma mais esteroides estrogênicos. Tá aí coisas que deveria ter estudado em fármaco, né? E passam batido. Então vamos lá. Endometriose grave e refratária a tratamento clínico. Presença de distorção importante na anatomia pélvica. Nas duas situações acima, a conduta é cirurgia, né? A conduta cirúrgica é remover as lesões, no sentido de implantação de lesão. Cirurgia, veja laparoscopia ou laparotomia. Se não há desejo reprodutivo, pode ser realizada cirurgia definitiva com esterectomia ou até ooforectomia. Mas se há desejo reprodutivo, a gente vai fazer miomectomia, né? Vai encontrar as lesões e remover. No caso de infertilidade ou endometriomas em paciente com endometriose, o tratamento mais eficiente para essa infertilidade, a gente remover as lesões, né? Videolaparoscopia. Cirúrgico, videolaparoscopia, remover as lesões. Endometriose é fator de risco para câncer de
Endométrio. Ovário, pela secreção estrogênica. Nossa, que absurdo. Como é que é uma questão dessa, cara? Secreção estrogênica, né? O nosso grande problema aqui é o câncer de ovário. Fator de risco importante. Vamos repetir essa questão também. Tumor benigno mais frequente é 95% da mulher, formado por fibras musculares lisas e estroma de tecido conjuntivo. É o nosso leiomioma, né? Leiomioma uterino. Aqui. E a grande problemática do leiomioma aqui é que ele esteriliza a mulher, né? Ele deixa ela infértil, no caso, mecanicamente mesmo. Ela fica mecanicamente infértil, né? Isso aqui é o útero, né? O útero completo. Aqui está o nosso mioma, está dentro do útero aqui. É um mioma submucoso, no caso. Pediculado, inclusive. E a gente não consegue ter espaço aqui para desenvolver um feto, né? Tal coisa é a principal causa de histerectomia, sendo responsável por 1/3 dos casos. Não sabia que leiomioma era a principal causa de histerectomia, né? Fica claro aqui porque a gente tá vendo. Agora, tem um detalhe em relação ao leiomioma subseroso. Qual que é o detalhe aqui? Não tem conduta, não precisa fazer nada? É o que não produz infertilidade, dependendo do tamanho, né? Se ele tiver um tamanho para comprimir aqui, né, ele poderia fazer sim. Aí o mioma pediculado, que no caso aqui é subseroso, mas poderia ser submucoso também. Mioma intramural, mioma submucoso. Fatores de proteção para leiomioma uterino. Também anticoncepcional oral combinado, primiparidade precoce, tabagismo, dieta rica em verduras. São fatores protetores. Tabagismo, interessantemente, é um fator protetor para leiomioma, né? É lógico que isso é só um detalhe, né? Só um detalhe, não há ninguém que vai ser indicado a fumar como o House faz. Lesões únicas ou múltiplas, pequenas ou gigantes, distorcem ou não a anatomia do ovário, duros e brancacentos, né? Esse aqui é o principal. Essas aqui são as principais dicas de que é leiomioma, né? Então, leiomioma uterino, tá simples aqui também de identificar. Leomiomas podem ser classificados quanto à profundidade em submucoso, endomiomatoso, né? E subseroso, é isso? Submucoso, submucoso, muscular e intramural é o termo que a gente está procurando. Aqui é o detalhe, né, sobre o subseroso, né? Qualquer uma dessas outras lesões aqui pode sangrar, né? Pode produzir sangramento, pode sangrar, pode necrosar e começar a sangrar. Então isso aqui é diagnóstico diferencial para nós do SUA, lembrar do Palm-Cohen, né? Palm, o L do Palm é de sangramento, né? Mas o detalhe é de que submucoso não sangra, né? Então esse é o grande detalhe. Tá? Como é que vai sangrar? Tá lá para fora. Intramural e subseroso e os pediculados. Pediculados que pode ser o pediculado subseroso ou pediculado aqui intracavitário, por exemplo, aqui está descrito dessa maneira, né? Esse aqui pode sangrar também. Mas esse é o detalhe, né? Subseroso não sangra, eu acho que eu vou colocar, porque errei essa. Leiomioma tal coisa é o que provoca mais hemorragia. Submucoso, né? Com certeza é o que sangra mais. Mioma submucoso é o que provoca mais hemorragias. Mioma uterino, manifestações clínicas. Quais vão ser? Um aumento numa massa, né? Uma massa pélvica, né? Uma massa pélvica sangrante, que a paciente não tem febre, não tem nada. O que pode ter? Pode ter infertilidade, vai ter o sangramento, né? Assintomáticos na maioria dos casos, acho que esse é o detalhe em relação a isso. Sangramento anormal, hipermenorreia até polimenorreia. Dor pélvica por compressão que irradia para lombar e membro inferior. Dismenorreia, infertilidade, não altera a ovulação, motivo físico, né? Motivo mecânico aqui, melhor dizendo, né? Motivo mecânico, compressão geniturinária, né? Mas eu acho que esse card aqui está servindo, na verdade, para a gente ter em mente que ele geralmente é assintomático. E aí, como sintoma mais comum, a gente vai ter o sangramento anormal no leiomioma, né? Sangramento anormal. Aí pode ter dor pélvica por compressão, mas essa lesão tem que ficar bem grande.
Bom, tem que ficar grande, né? Tem que comprimir alguma coisa. GIN 2 sua, né? Todas as grandes causas não obstétricas de sangramento uterino anormal são expressas pelo mnemônico Palm-Cohen. Pólipo, adenomiose, leiomioma, malignidades, Cohen, coagulopatia, O de causas ovarianas, né? Disfunção ovariana, endometriose, I de atrogenia e N de não classificado. Vamos mandar embora. Leiomioma aumenta fluxo de sangue, pois a própria lesão aqui é sangrante, pois aumenta a superfície endometrial, né? Aumenta a área de sangramento, diminui a contratilidade endometrial, aumenta a êxtase endometrial, aumenta a área de sangramento também. Então, 3 ideias aqui. Vamos trazer uma imagem aqui para cá também, de leiomioma. Bleeding leiomioma. Trazer um leiomioma sangrante aqui para a gente poder visualizar. Bleeding leiomyoma, é com Y que escreve. Mas não está mostrando aqui um sangrante para a gente ter melhor essas ideias. Olha aqui no Palm-Cohen, que legal. Olha que imagem bacana. Imagem muito bacana. Imagem linda. Palm-Cohen. Palm são as estruturais. Cohen são as não estruturais. Tá aí um detalhe, né? Coagulopatia, disfunção ovariana, endométrio, iatrogênico e not otherwise classified. Pólipo, adenomiose, leiomioma e aqui malignancy and hyperplasia. Hyperplasia é a hiperplasia, simplesmente também endosangramento. Leiomioma aqui. Não, uma imagem interessantíssima, né? Imagem interessantíssima. Se aparecer de novo a carta do pau... Ah, não vai aparecer mais. Não vai aparecer mais porque eu não quero, né? Que se eu fizer uma busca aqui, vou mostrar aqui. Se eu fizer uma busca aqui, né, usando o ANC, Palm-Cohen, tem que aparecer. Então tá aí, né? Todas as causas e tal. Vou deixar a imagem do Palm-Cohen, que é esse tipo de imagem que faz a gente lembrar de bastante coisa, mas coloquei ali embaixo a imagem do... Por que isso daqui tá fora, hein? Tem que entrar aqui em ginecologia, né? Porque tá dentro do meu deck... porque eu filtrei, mas está fora do deck normal. Anastrozol é uma opção de tratamento de endometriose. Essa droga atua, a gente acabou de responder a pergunta e já não lembra mais. Anastrozol atua, eu respondi como antagonista estrogênico, né? E ela inibe a aromatase. Também outro lugar aqui que é interessante a gente ter mais uma imagenzinha aqui, que é a imagem das duas células, duas gonadotrofinas, né? Então vamos deixar aqui essa imagenzinha aqui das duas células, duas gonadotrofinas, que é uma imagem bem legal de ter sempre, de bater o olho sempre e de ter essa consciência. Então, inibe a enzima aromatase aqui, diminui o estradiol. Se diminuir o estradiol, vai diminuir a dor, vai diminuir a estimulação às células endometriósicas e diminuir a dor que o paciente tem, né? Trato. Principal efeito colateral de análogos do GNRH é a osteoporose, né? Diminuição, redução da massa óssea aí. Exame de imagem para investigação inicial do leiomioma. Ultrassonografia transvaginal, né? A gente pode usar também ressonância magnética, estereoscopia. Essa é uma esterosonografia, né? Injeta soro fisiológico, aí abre aqui, né? Injeta soro fisiológico e abre aqui o nosso endométrio, né? Cavidade endometrial, e faz uma ultrassonografia transvaginal, e aí eu consigo ver exatamente a lesão aqui. Olha que beleza, né? Foto bonita, né? Então aqui é ultrassonografia transvaginal,
A imagem que fica muito bonita fazendo na esterosonografia. Exame de imagem padrão ouro para visualização e mensuração dos leiomiomas. Padrão ouro? Estereoscopia? Ressonância magnética. Contudo, vamos utilizar a ultrassonografia transvaginal na investigação inicial. Todos aqui são diagnósticos diferenciais de leiomioma, né? Paciente com leiomioma... Ó quem chegou. Ó, meu amor. Coisa mais linda. Chegou meu amor aqui, ó. Minha paixão, minha doutora. Onde você tá? Vou até... Foda-se. Tchau pra vocês. Tá bem, meu? Vamos voltar, né? Minha Marinha chegou aqui, deu uma animada na casa. Vamos voltar, continuar gravando aqui. Gravar mais 30 minutos só. Eu acho que já é suficiente também, já estou cansado. Paciente com leiomioma uterino assintomático ou com poucos sintomas ou na perimenopausa. O que a gente vai fazer? A conduta aqui vai ser nenhuma, né? Se eu ajo no sentido, se as nossas intenções, as nossas ações são sempre no sentido de melhorar a qualidade de vida da paciente, de melhorar alguma disfunção, aqui a gente não vai fazer nada, né? Expectante com acompanhamento com ultrassonografia trimestral ou semestral para excluir crescimento rápido, né? E aqui, sempre, né? A premissa é sempre válida, né? Leiomioma assintomático, não interessando aí, não trata. Agora, se a gente tiver um leiomioma numa paciente jovem, no menacme, em que ela tem interesse reprodutivo, aí com certeza eu vou tratar, porque esse leiomioma vai estabelecer para ela infertilidade no sentido mecânico, né? Então, importante ter essas ideias aqui em mente, seguir fazendo ultrassonografia trimestral ou semestral para excluir crescimento rápido, né? Porque se a gente identificar qualquer tipo de crescimento rápido, a gente vai estar pensando numa lesão maligna, provavelmente vai fazer estereoscopia com biópsia e identificar o que é que tem ali. 2 objetivos principais do tratamento clínico do leiomioma é melhorar o sangramento, né? Então, se essa paciente tiver um sangramento uterino anormal, a gente vai regularizar esse sangramento e reduzir o tamanho do leiomioma. Se não me engano, a gente consegue reduzir, né? Redução tumoral, análogo GNRH e redução tumoral. Controle da perda sanguínea. Agora, importante o detalhe aqui, né? Se a gente está fazendo preparação pré-operatória para essa mulher, ela vai fazer anticoncepcional oral combinado, né? Estrogênio e progesterona, para reduzir essa perda sanguínea, melhorar os parâmetros dela, para a gente poder operar uma mulher que vai sangrar menos daquela lesão. Drogas mais efetivas no tratamento clínico do leiomioma: anticoncepcional oral combinado e análogo GNRH. Análogo GNRH no sentido de reduzir o volume do tumor, né? Mas a gente não vai continuar tratando isso daqui com análogo GNRH, né? Análogo GNRH, tem que lembrar que a gente está induzindo menopausa, né? Menopausa química. E os grandes problemas aqui, vale até a pena... o grande problema, né? O problema principal aqui é a osteoporose, né? Então ninguém vai ficar tratando mulher com leiomioma, aquela lesão benigna, perfeita de reduzir, com análogo GNRH. O que a gente pode fazer no pré-operatório é reduzir esse tumor, fazer tratamento com anticoncepcional oral, como foi descrito no card anterior, reduzir o tamanho do tumor, aí reduz em 30%, 70%, numa redução incrível aqui do leiomioma, e fazer a cirurgia, remover a lesão. Não faz esterectomia. Fatores de proteção para leiomioma uterino. Se não me engano, tabagismo, então, né? Fator de proteção aí para leiomioma uterino. Agora, quais são os estímulos do crescimento aqui nesse sentido? Dieta, exercício, talvez. Anticoncepcional oral combinado. Claro, porque eu regularizo o estímulo. Primiparidade precoce para não nascer leiomioma uterino. Eu não sei exatamente qual que é a fisiopatologia do crescimento dessa lesão. E tabagismo, dieta rica em verduras aí. Não me chama muita atenção nenhuma dessas informações. Nem mesmo o tabagismo, né? Só lembrar, ter sempre isso em mente aí. Quais são as lesões que o tabagismo atua no sentido de proteger. Não para a gente indicar tabagismo para ninguém,
mais para pegar, mais para entender, né, o curso clínico de alguma afetação na paciente tabagista, né. Leumiomas podem ser classificados quanto à profundidade, como aqui está colocado 3, mas a gente tem 4 no sentido de ter o pediculado, né? E aí o pediculado pode ser subseroso, ou o pediculado pode ser também intracavitário, no caso, né? Mas a gente pode ter o leiomioma intramural, pode ter o leiomioma subseroso, o leiomioma submucoso e aí o pediculado, no caso. Lembrar desse detalhe sempre, né? Subseroso não sangra. Isso aqui vai ser cobrado em prova com certeza. Endometriose é fator de risco para câncer de ovários, né? Então, quando a gente tem uma lesão que acaba por aumentar receptor para estrogênios, acaba por induzir uma maior secreção de estrogênios, né? A gente vai ter essa secreção de estrogênios atuando por sobre os ovários e a gente pode ter como resultado aí o câncer de ovário. Exame de imagem padrão ouro para visualização e mensuração dos leumiomas. Aí padrão ouro, né, ressonância magnética, né? Tá bom que é raro, né? Então é raro que a gente tenha esse tipo de imagem nos serviços por aí. Então a gente vai fazer ultrassonografia transvaginal de maneira inicial para poder avaliar melhor essa lesão, né? Para poder avaliar no momento inicial essa lesão. O tamanho da lesão aí comprimindo tudo, né? Claro que essa mulher tá infértil, né? Como é que crescem as estruturas aqui, né? Não cresce nada. Tal coisa são drogas androgênicas, antiprogestogênicas, antiestrogênicas e antigonadotróficas. Podem ser usadas no tratamento de leomioma uterino. São os análogos de NRH. Danazol e gestrinona, né? Os análogos GNRH. Deixa eu abrir essa carta aqui para a gente pegar essa informação. Vamos pegar essa informação? Pegar mais com gestrinona. Ué, não tá achando nenhum resultado para gestrinona, mas para danazol encontra. Qual que é a ideia aqui? Então não é um análogo de GNRH, não. Esteroide sintético que impede a liberação de gonadotrofinas. Corrigir aqui, né, as nossas ideias, né? Corrigindo com outro card, né? Essa ideia aqui de mostrar os cards com 2 cliques é interessantíssima, né? Eu consigo pegar um pedacinho de card aqui para corrigir e orientar melhor uma ideia para poder responder um próximo. Filtração difusa do miométrio por estroma e glândulas endometriais é chamado de miométrio. Estroma e glândula endometrial é adenomiose, né? Adenomiose. Se focal, adenomioma. Se for numa lesão, se for num local específico, somente um local, adenomioma. Mulher multípara, 40 e 50 anos, apresenta-se com sangramento uterino anormal com dismenorreia incapacitante. Mas ela já é multípara. Né? O que eu vou pensar na mulher multípara, 40 e 50 anos, sua e dismenorreia incapacitante, endometriose. Aqui, dismenorreia incapacitante, que é uma dor incapacitante. Endometriose, adenomiose. Agora, vamos construir nós aqui certo raciocínio em relação à adenomiose, no sentido de que eu tenho aquela lesão ali que está confinada e ela acaba por produzir para mim uma distensão muito grande do endométrio, né? Quando ela é estimulada no momento ali pré-menstrual. Pode haver também, menos frequentemente, dispareunia, dor pélvica e infertilidade. Então, acho que esse é o raciocínio, né? A gente vai ter umas menorreia incapacitante nesse sentido aí. Essa dor, ao sangrar, no momento do sangramento, vai ser incapacitante nesse sentido. A gente não vai pensar em endometriose. A adenomiose é uma doença dependente do hormônio estrogênio, né? Estrogênio, implantação de endométrio no miométrio. A ultrassonografia é fácil confundir adenomiose com o quê? Com mioma. Leiomioma. É isso aí, adenomiose com leiomioma. Essa aqui, a adenomiose aqui não vai cair na nossa prova. Tratamentos clínicos de adenomiose, análogo de NRH, antagonista de NRH,
Qualquer um dos dois bloqueia o eixo no mesmo sentido. Anticoncepcional oral combinado, danazol, levonorgestrel, inibidores da aromatase, que é o caso do nosso inibidor aromatase, é o caso do nosso gestrinona? Não. Todos em última análise acabam. Por que eu não estou conseguindo pesquisar aqui? Eu acho que é porque isso daqui está fora, né? Tá no deck errado, ó. Se eu olhar aqui, isso aqui está no deck errado. É isso que está faltando para nós corrigir o deck. Sem dúvidas. A estar atual não permite que eu corrija o deck. Agora mostrar no painel. Onde é que eu faço para mostrar no painel? Eu dou um clique aqui e mostra no painel, né? E aí, qual que é o verdadeiro baralho que ele tá? Joguei pra ginecologia, daí ele tira daqui. Ele tira do filtrado. Tratamento conservador de adenomiose pode ser feito através do bloqueio do eixo, né? Já falou aqui. Ablação endometrial. DIU, né? O sistema intrauterino de progesterona, atrofia o endométrio, melhora a clínica. Adenomiomectomia citorredutora, tratamento definitivo é a esterectomia, né? Remover de fato o útero. Conservador. Aqui é o tratamento mais radical. Ablação endometrial, DIU e adenomiectomia citorredutora. Aqui como é que é feito será essa citorredução? Não tenho... É aquela técnica pelos raios ultrassonográficos? Não sei, não me lembro. Distopia, aparelho de suspensão do útero, né? Red flag, o green flag aqui, né? Só pra gente dar uma relembrada e ter uma compreensão melhor sobre essas ideias aqui. Então a gente tem os ligamentos anteriores, pubovesicoterinos, ligamentos laterais, cardinais ou paramétricos. Ligamentos cardinais, se não me engano, ligamento McEnroth, cardinal uterino. Vou dar uma olhada aqui quais são as ideias aqui desse ligamento cardinal. Só pra gente não ter... Ligamento cardinal tá mais abaixo, né? Ligamento cardinal uterino ou... Vamos pesquisar assim. Ligamento cardinal uterino ou ligamentos transversos do colo ou ligamentos de McEnroth são ligamentos presos no colo do útero através das paredes laterais do fórnix da vagina que se estendem até as paredes laterais da pelve. Então, ligamentos cardinais mesmo ou paramétricos aqui e ligamentos uterossacros que são mais posteriores. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem só para a gente... Então, ligamento uterossacro aqui o mais posterior, né? Suspendendo aqui o nosso útero. Ligamento cardinal paramétrico, que está na lateral aqui basicamente, e ligamento que, né, pubovesico-uterino, que são esses aqui, né, são todos eles juntos basicamente, pubovesicais, pubocervical ou pilares da bexiga. Então esses são os ligamentos que estabelecem o aparelho de suspensão do útero. Depois a gente vê o aparelho de orientação do útero nos outros cards ali da professora. O aparelho de sustentação da pelve é composto por dois grupos musculares. Aqui é sustentação da pelve e não do útero, né? A gente tem o diafragma pélvico, basicamente, tem esse músculo elevador do ânus, né? Que é constituído pelo pubo retal, iliococcígeo, pubococcígeo, né? Então esse músculo elevador do ânus aqui. E o diafragma urogenital e face endopélvica. São coisas também para a gente dar uma olhada, porque com certeza não vai ser esse o momento em que eu vou fixar essas ideias aqui. Mas são ideias importantes. Tratamento de prolapso uterino importante. Prolapso uterino, já não me lembro mais do estudo, né? Um estudo que já foi feito faz tempo. Esterectomia vaginal com reconstrução do assoalho pélvico.
Se jovem ou desejo reprodutivo, tentar manter o útero com a cirurgia de Manchester. Tem uma explicação também dessas ideias da cirurgia de Manchester. Mas lembrar, né, de que a operação de... aqui, a explicação aqui mais básica no slide da nossa professora. Então, conservador, corrigir o orifício IOE. Corrigir cistocele, coporrafia anterior, né? Cistocele, lembrar que é um defeito na parede anterior da vagina. Retocele, defeito na parede posterior da vagina. Coporrafia posterior é a que vai corrigir, né? Copoperíneo, rafia. Operação de Manchester. Extirpação de porção do colo uterino com conservação do útero, porém está associado com parto prematuro. Não, isso aqui não tem nada a ver com conização. Colpopexia sacroespinhoso. E aí o radical é a esterectomia vaginal, que é quando a gente tem um prolapso uterino importante, aqui nesse caso, né? Extirpação do útero através da vagina. Então, basicamente, essas são as ideias aqui, vou colocar como errei, né? Para mulheres com prolapso uterino, esterocele, e risco cirúrgico proibitivo, o tratamento será... Qual será o nosso tratamento aqui? Fazer redução manual? Ah, tá. Legal. Tinha esquecido já dos nossos exercícios de Kegel. Qual que é Tinha esquecido da indicação, né? Os exercícios não exatamente. Não tinha esquecido, não. Então, para casos leves, né? E aí com risco cirúrgico proibitivo também, o tratamento vai ser os exercícios de Kegel, né? Vamos fazer aqui 10 vezes. Fazer isso 10 vezes, 4 vezes ao dia. Fazer esse ciclinho, né, de contrair, manter, relaxar, descansar. Contrair, manter, relaxar, descansar. E aqui, lá no cursinho, a gente viu ali os pessários, né, as possibilidades de pessário, disco para incontinência também. A gente vai utilizar esses pessários aí para incontinência numa mulher com risco cirúrgico, incontinência leve no caso, né. Cubo, anel com suporte, donut inflável. Aqui, né, o Schatz, anel de Schatz. Gellhorn. Tudo para fazer exercícios aí. Exercícios de Kegel. Errei. Prolapso uterino de primeiro grau. É o prolapso em que eu tenho o colo uterino não ultrapassando as espinhas biciáticas, se não me engano, né? O órgão prolapsado não alcança o introito vaginal, mas aqui a gente tem, ó, primeiro grau descrito de uma outra maneira aqui no slide da nossa professora, que é o tipo 1, grau 1, quando o cérvix chega ao nível das espinhas ciáticas, aí a gente estabelece como grau 1. Grau 2, quando ele passa das linhas das espinhas ciáticas. E grau 3, o útero desce completamente, né? Passa o orifício vulvar, permanecendo nessa situação ainda em posição supina. Ainda deitado, o útero está dessa maneira. Né? Então aqui a gente consegue ver, né? O grau 1 é que aqui a gente não tem a marcação das espinhas biciáticas. Mas aqui a gente consegue ver o grau 1, grau 2, né? Mas não ultrapassa aqui a minha vagina, o introito vaginal. E grau 3, ultrapassando o introito vaginal. Aqui a gente tem uma classificação diferenciada, que é prolapso de primeiro grau, é o órgão prolapsado que não alcança o introito vaginal, basicamente. Então, vamos ver se isso se sustenta num outro momento. Vou colocar como errei essa. Prolapso de terceiro grau é o que ultrapassa. E aí no caso da nossa professora, ele também é o que ultrapassa, se exterioriza aí totalmente. Aqui tem o slide dela de tratamento também. Vamos diminuir aqui essa imagem para a gente poder chegar aqui, né? Então, grau 1 aqui é dito que não necessita de tratamento. Grau 2, operação de Manchester. E grau 3, que é o nosso prolapso uterino importante, esterectomia vaginal em mulheres jovens com desejo de reprodução, praticar cirurgia conservadora. Imagino que essa nossa cirurgia seria ir lá e reforçar, né? Puxar lá para trás e reforçar os ligamentos, né? Os ligamentos de suspensão do útero que mantém ele para cima, né? Suturar ligamento, vai ter um resto de ligamento de um lado, um resto de ligamento do outro, talvez não tenha, mas a gente suturar basicamente o útero lá atrás nos ligamentos do sacro, né? Próximo ao promontório ali. Não, esse aqui tá correto, só que eu
Prolapso de terceiro grau, então a gente vai tratar com esterectomia. Prolapso de segundo grau, a gente vai tentar fazer Manchester, né? Operação de Manchester. E prolapso de primeiro grau, segundo a nossa professora, não precisa de tratamento. Aqui talvez não precise de tratamento cirúrgico, né? A gente pode fazer exercícios de Kegel. Ou utilizar os pessários. Cistocele, uretrocele ou uretrocistocele são prolapsos da parede vaginal anterior. Né? É só pensar na anatomia, entender o nome aqui que fica fácil de compreender as ideias. Agora vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de conteúdo. Né? Cistocele, 80% geralmente defeito lateral da face de suporte, mas sim é da parede vaginal anterior. A cirurgia colporrafia, né? Colporrafia anterior, corrigindo face pulbo-vesico-cervical. Recidiva considerar o uso de tela, né? Aquelas telas tension free, que inclusive, se não me engano, é a mesma tela que a gente utiliza na hernioplastia, né? Se não me engano, é a mesma tela que a gente utiliza ali na técnica de Liechtenstein na hernioplastia. E aqui, vaginal posterior, a gente vai ter, geralmente eu comentei sendo retocele, né? Sendo retocele, ou pode ter peritone, etc, né? Passando ali pelo fundo de saco. E a cirurgia colporrafia posterior, corrigindo a face retovaginal, basicamente. Então é isso, né? Aqui a gente está falando de cistocele, uretrocele, também são distopias genitais. Prolapso de parede vaginal anterior, sintomas, sinal mais comum e principal tratamento. Aqui, o sinal mais comum é que vai ter uma bola ali protruindo da vagina, né? Pela parede anterior. Sintoma, provavelmente pode ser uma dispareunia, né? Essa mulher pode ter uma dispareunia, pode ter uma dor à micção, talvez, né? O principal tratamento aqui é colpoperinorrafia com correção da parede anterior. Colpoperinorrafia anterior, Kelly Kennedy, aqui é o nome da cirurgia. Sensação de peso, desconforto na região genital externa, que é a melhor pela manhã ou deitada. O que seria melhor deitada exatamente? Ah, tá. Porque em pé é que a gravidade é em pé que ela é superior, né? Em pé que a bexiga é superior à vagina, ao canal vaginal ali. Utilização de bola pela vagina, isso daí ficou simples. Hernia de fundo de saco de Douglas é chamada também de retocele, enterocele. Poderia ser reto, né? Não, reto seria o próprio reto em si. Enterocele é um pedaço do intestino, né? Já está diferente aqui. Tem que entender essas ideias aqui, essa diferenciação de enterocele para retocele. Acho que é bem claro também, não sei se não me vem à mente aqui com facilidade. GIN 4 mama, né? Já entramos para a discussão de mama. 50% dos cânceres de mama ocorrem localizados no... Cânceres de mama ocorrem localizados... Ah, tá, na estrutura, basicamente, né? No ducto, né? Carcinoma intraductal, se não me engano. Ah, tá. Anatomia da mama, tá. Vamos colocar aqui, anatomia da mama. Anatomia da mama é a dica. Quadrante superior lateral, quadrante superior externo. Isso daqui já era uma ideia que estava clara. Faz tempo que eu não respondo coisa de mama, hein? Exame clínico das mamas consiste em fazer inspeção estática, fazer inspeção dinâmica, né, das mamas, né? Colocar a mulher com os braços para cima, colocar a mulher com as mãos nas espinhas ilíacas e na crista ilíaca ali, e solicitar que ela movimente um pouco os braços para frente, né? Num outro momento a gente vai fazer, no próximo momento a gente vai fazer, depois da inspeção, a gente vai fazer palpação, né? Palpação superficial e profunda ali, fazer uma palpação radiada e tal, palpação dos linfonodos axilares. E aí, acho que é isso, né? Palpação dos linfonodos axilares. Né? Cadeias ganglionares axilares, supra e infraclaviculares. Aqui faltou. E expressão papilar, com certeza. Né? Não poderia deixar. Não pode deixar faltar esse detalhe tão importante no exame. Coloquei como errei aqui. Paciente com mastite importante refratária, excluído malignidade. Então, mastite importante refratária é alteração funcional benigna da mama. Né? Já entendi que não é
e refratária, excluída a malignidade, mas não tá falando que não tem mastite crônica ou não tem tem mastite crônica, mas não tem mastite puerperal, né? Mastite aguda com abscesso, etc, né? Então acho que as ideias aqui é de que já foi excluído esse tipo de diferencial. A gente pode tratar com tamoxifeno ou anastrozol, né? Tamoxifeno ou danazol, anastrozol, esteroide sintético, e o tamoxifeno é um antagonista desse receptor de estrogênios, né? Mas uma ideia que tem que ficar clara é que esse tipo de antagonista, se ele bloquear os receptores de estrogênios que vão ser produzidos de qualquer maneira nessa mulher na mama, esses estrogênios vão descer e vão estimular algum outro tecido, né? Em algum lugar eles vão agir, né? Então eles vão acabar por estimular o endométrio, vão acabar por estimular os ovários, né? Então a gente pode ter aí predisponente aí, no caso, tamoxifeno, o uso de tamoxifeno para câncer de ovários, para câncer de endométrio, se não me engano, para câncer de ovário também. Imagina usar tamoxifeno na mulher com endometriose, né? Pode acontecer. 2 tipos, no sentido dela ter sido assintomática no momento anterior, né, em relação à endometriose, e aí agora passar a ser sintomática porque a gente está estimulando muito mais. 2 tipos de derrame papilar associados à malignidade, o água de rocha e o derrame sanguinolento, né? Sanguinolento e água de rocha. Mulher no menacme com mastalgia cíclica, espessamentos e cistos mamários. Cistos aqui, mamários, são alterações funcionais benignas da mama, né? Alteração funcional benigna da mama, o AFBM aqui. Tratamento aí, explicar para a mulher, né? As grandes ideias aqui no AFBM é explicar para a mulher que não há necessidade de tratamento secundário, que está tudo bem, né? E que não tem risco de desenvolver câncer, não tem risco de evoluir para câncer, etc, nem nada do tipo, né? É basicamente clarear as ideias dessa mulher em relação à clínica dela. Ultrassonografia mamária com achado de lesão anecoica, margens bem definidas, redondas ou ovais e reforço acústico posterior, né? Um cisto mamário. Pode fazer parte do AFBM, geralmente no quadrante superior lateral também. Características da expressão papilar fisiológica, né? Então ela não é espontânea, não fica escorrendo do nada, tem que pressionar. Característica pode ser um fluido multicolorido, pode ser um fluido branco, por exemplo, vai ser benigno, né? Geralmente é bilateral. Definitivamente não é espontâneo. O que mais? Descarga provocada, né? Multiductal também, multicolorido, esporádico, bilateral. Principal causa de derrame papilar patológico serossanguinolento é papiloma intraductal, né? Papiloma intraductal, tumor benigno. Principal causa de derrame papilar patológico serossanguíneo ou em água de rocha, né? Mas descarga sanguinolenta na mama, eu vou pensar em papiloma intraductal. Conduta no papiloma intraductal é ressecção do ducto. Secção dos ductos, né? Independente dos exames de imagem. 3 características principais do exame físico de um nódulo mamário benigno. O nódulo é um nódulo que pode ser móvel, né? Um nódulo que pode flutuar. Um nódulo que não está muito aderido a planos profundos, é um nódulo bordas regulares, etc. Tem um móvel, consistência firme e elástica, pode ser flutuante no sentido de ser um cistinho ali, ou no sentido de ser um abscesso. Contornos regulares com margens definidas. Característica de malignidade do nódulo mamário no exame físico, exatamente o contrário do que foi dito, né? Consistência endurecida, contornos irregulares, margens irregulares, descarga junto, né? Presente retração da pele mamilar, que a gente vai pensar em doença de Paget. Reforço acústico no ultrassonografia, uma característica de cisto mamário benigno, né? Acho que é isso. Benigno. Esse aqui põe uma flag aqui. Tratamento de prolapso uterino importante, né? Que a gente está falando basicamente de grau 3 aqui, né? Grau 3, uma mulher que não tem risco cirúrgico proibitivo. E é por isso que eu acho que o CARD não foi feito dessa maneira. A gente está pensando em esterectomia vaginal, né? Não tentar Manchester aqui, na esterectomia vaginal. E a gente vai tentar Manchester no sentido de ter mulher em idade reprodutiva, enfim. Né? Mas segundo a doutora Sara Almenos, vai estar mais reservado para as pacientes com esse prolapso uterino de grau 2, né?
talvez seja uma questão também que está considerando uma epidemiologia por detrás da pergunta em si, né? Está considerando aí que um grau 3 vai acontecer mais na paciente multípara, etc, né? Já fez cesárea, já. Então essas são as ideias aí. Conservador e radical. Ela separou basicamente assim, né? Conservador e radical. Lembrar aqui que na distopia aqui, no prolapso, ela tá meio que prolapso genital, tá entrando aqui cistocele, retocele, enfim, todas essas outras ideias aí também. Mulheres com prolapso uterino, esterocele e risco cirúrgico proibitivo, tratamentos serão os exercícios de Kegel, como a gente já falou, utilizando ali Vesalius também, né? Mas exercício de Kegel 10 vezes, fazer isso 10 vezes, 4 vezes ao dia, né? Fazer aqueles movimentos, aquela sequência de movimentos 10 vezes, 4 vezes ao dia. Bastante coisa, né? Mas se melhora. Prolapso uterino de primeiro grau, para nós não ultrapassa o introito vaginal, para a professora não ultrapassa as espinhas ciáticas. Não chega. Quando chega nível das espinhas ciáticas, é quando chega, não ultrapassa, mas chega. Conceito que é curioso também. Ultrapassa como assim, né? Quem que tá lá com essa régua aí com milímetros para é complicado. Eu acho que é um bagulho mais uma ideia mais conceitual mesmo. Tal coisa dos nossos mamários mamários são benignos, né? 80% dos nossos mamários são benignos, né? Essa é uma informação que dá um certo alívio. É o primeiro passo na investigação do nódulo mamário suspeito, diagnosticado em exame de imagem. Então a gente está falando que já foi feito mamografia, já foi feito ultrassonografia, a gente já foi identificado o nódulo mamário. Ele é suspeito. O que a gente faz? PAF. Faz punção com agulha fina. PAF. Punção aspirativa por agulha fina. PAF de nódulo mamário com saída de líquido amarelo esverdeado, sem massa palpável após aspiração nem recidiva. Então eu consegui aspirar tudo ali, não sobrou mais nada, não ficou massa palpável, vamos tocar, não tem... Qual que é a conduta? Descartar o líquido, né? E orientar no sentido... tranquilizar essa mulher e orientar no sentido de dizer que é um quadro benigno, né? Se ela tiver... não tem recidiva, etc, né? Então, descartar o líquido e encerrar a investigação. A gente vai fazer core biopsy nesse tipo de lesão. E última questão aqui, antes da última pausa, acho que vou parar para ser sincero. Exame indicado para fazer diferencial entre lesão sólida e lesão cística da mama. Ultrassonografia, né? Ultrassonografia pode identificar isso para nós. Significado e conduta no BIRAD 0, exame inconclusivo, tem que repetir com outro método. BIRADS 1, isso aqui não vai cair também, conduta frente aos BIRADS. Para ser sincero, talvez caia, vamos responder. Então, achados, seguramente nenhum achado, não ter achado nenhum na mama, né? Ausência de alterações, manter screening normalmente, né? De acordo com as indicações que aquela mulher já tem. BIRADS 2, significado e conduta. BIRADS 2 achados benignos, né? A gente tem achados benignos aqui, manter screening normalmente também, achados confirmadamente benignos. Aí, BIRADS 3, achados possivelmente malignos. Né? 98% de chance de ser benigno, mas é possível que seja maligno. Probably benign. Né? Provavelmente benignos, mas possivelmente malignos. Né? Controle mamográfico semestral por 3 anos. A gente reduz o tempo. E aí, segue, né? BIRADS 4... conduta, avaliação histopatológica, né? Do 4, 5, 6 é sempre biópsia, né? BIRADS 5, biópsia, né? Alta probabilidade de ser maligno, avaliação histopatológica, biópsia, core biopsy. E o BIRADS 6, na verdade, é uma lesão que a gente já sabe que é maligna, né? Talvez esteja fazendo ali essa mamografia para controle, para entender se a lesão está diminuindo após um tratamento, etc. Mas a gente já sabe, já é sabidamente maligna, né? Malignidade confirmada já anteriormente por histopatologia, né? Tratamento oncológico aqui, ela já está fazendo esse tratamento. Então, acho que é isso, né? Dá uma pausa aqui, 162, foi bastante carta aqui, foi bastante carta.
Aqui não tá entrando na conta porque tá indo pro UOL, né? Mas foi bastante carta aqui, foi legal. E acho que já é suficiente, né? Vamos finalizar. Tem 1 hora e 24 minutos que eu tô gravando e falando aqui. É cansativo.